18, segurança dentro da construção civil. A partir de agora a gente vai falar desse tema que é muito importante para os profissionais de segurança do trabalho, principalmente aqueles que trabalham em construtoras, empresas que utilizam aí as atividades relacionadas à construção. Profissionais de segurança do trabalho, pedreiros, carpinteiros, técnicos de segurança, engenheiros. Essa NR18 teve uma atualização recente, né, o foco na gestão de riscos dentro das obras. Ela tem uma redação mais clara com relação a essa questão de gestão de riscos dentro do ambiente de trabalho. E o objetivo da NR18 é alinhar essa norma com as demais. Todos sabemos que a NR1 ela passou por uma atualização recente com relação ao programa de gerenciamento de riscos, e essa consolidação do programa do programa de gerenciamento de riscos colocou o PGR como um documento central, ou seja, eu tenho que ter um inventário de riscos aonde eu vou abordar dentro desse programa todos os perigos e riscos dentro daquela obra, daquela atividade, seguindo assim as etapas também de modificação que acontece dentro da construção civil. Então, quando se fala, por exemplo, de tecnologia dentro da NR18, ela tem uma abertura para adoção aí de soluções alternativas com relação ao avanço tecnológico. Ou seja, muitas atividades dentro de grandes construtoras hoje são monitoradas por câmeras, por exemplo, com a inteligência artificial, ajudando aí a questão, principalmente das expensões no ambiente de trabalho. Se eu tiver, por exemplo, uma ferramenta que faz esse monitoramento, buscando justamente a questão de avaliações, de inspeções, de verificações, pensando no papel educacional, não no papel punitivo. Então, é muito bem-vindo com relação à questão da tecnologia. E quando nós falamos dessa questão do programa de gerenciamento de riscos dentro do canteiro de obras, é obrigatório, né, a questão da elaboração, da implementação em todos os canteiros de obra. Nós temos que ter a questão do programa de gerenciamento de riscos em todas as etapas. Eu sempre falo aqui, dentro dos treinamentos, dentro das lives, que o PGR é um programa vivo, e principalmente quando se fala de construção civil de NR18, onde as obras têm as suas etapas. Então, às vezes eu estou na parte de fundação, de alvenaria, e aquele documento, ele não foi já feito pensando na evolução dessa obra. Então, o programa de gerenciamento de risco, de fato, ele já tem que ser feito pensando em todas as etapas que vai acontecer a obra. Caso eu não faça isso, eu tenho que revisar ele a todo momento, inserir aqueles riscos ali que foram modificados de acordo com a evolução da obra. Então, ele tem que contemplar todos os riscos ocupacionais e também as suas medidas de prevenção. Ou seja, quando nós falamos do inventário de riscos, ele tem que ter avaliado os riscos físicos, químicos, biológicos, os riscos de acidentes, os riscos ergonômicos, ali contemplando os fatores de riscos psicossociais, bem como, dentro dos perigos e riscos que foram identificados, desses 5 agentes, as medidas de controle preventivo e as mitigatórias também. Então, o documento-chave, quando se fala de NR18, a questão das áreas de vivência, importante destacar, o projeto elétrico, o sistema de proteção coletiva que vai ter dentro da área, as responsabilidades, a elaboração por um profissional legalmente habilitado com relação a esses documentos. Então, o PGR ele deve estar atualizado de acordo com a etapa que se encontra o canteiro de obras. Não pode faltar as etapas ali dentro do programa de gerenciamento de riscos, conforme preconiza aí a própria NR18. Então, a segurança, quando a gente fala que ela é responsabilidade de todos, dentro do papel da NR18, quando nós falamos de responsabilizar, de compartilhar as responsabilidades, ou seja, quando nós temos lá o setor de recursos humanos, ele vai ter que garantir ali os recursos, vedar ingressos de pessoas sem a comunicação prévia, pessoas não
por exemplo, que não estão registradas em obras. É muito comum hoje, em até grandes construtoras, às vezes, colaboradores, principalmente terceiros, realizar atividades sem registro. Se ele não tem registro, provavelmente não vai ter o treinamento de NR18, provavelmente não vai ter o atestado de saúde ocupacional. Então é algo que tem que ser verificado dentro dessas empresas contratadas, fornecer ali um inventário de riscos para a inclusão do PGR do contratante. Ou seja, eu já consigo facilitar a vida do contratante que vai prestar um serviço na empresa quando eu forneço esse inventário de riscos. Então, os profissionais de saúde e segurança do trabalho, eles têm ali a obrigação da elaboração do PGR ou até mesmo terceirizar esse tipo de trabalho, depende do tamanho da empresa, fiscalizar a implementação, ou seja, quando eu tenho um PGR, quando eu tenho um documento legal que foi elaborado aí pela empresa, o mais importante é garantir a implementação das ações que vão estar dentro aí do plano de ação desse documento. Então, o profissional de segurança do trabalho ele tem que garantir. E os operadores, pedreiros, serventes, mestres de obras, supervisores, os ajudantes, de forma geral, o operacional cumprir com relação às determinações das ações dentro do programa de gerenciamento de riscos. Dentro da NR18, algo que tem que ser muito verificado pela segurança do trabalho é a questão das áreas de vivência. Para garantir o quê? O conforto e a higiene. As instalações essenciais dentro das obras, principalmente as obras menores, é muito comum, às vezes não ter ali um sanitário adequado, um lavatório, um mictório, um vestiário para os colaboradores ali fazer a troca de roupa, um local adequado para refeição, um alojamento aí quando necessário, né? Então, é importante essas instalações essenciais, né? Seguir a NR18, a NR24 também, que vai dar detalhes de espaçamento, detalhes de quantidade de sanitários. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão das áreas de vivência. Ou seja, o colaborador, a partir do momento que ele começa a trabalhar na empresa, ele vai ver muito essa questão da cultura. Se eu tenho uma instalação essencial para ir no banheiro, para lavar roupa, para lavar a mão, para alimentar, se eu não tenho essas instalações aí adequadas, de fato, ele já vai pensar que a cultura de segurança ali já não é uma cultura que vai cobrar ele utilizar um EPI, por exemplo. Ele pode trabalhar de qualquer jeito. Então a empresa tem que dar esse suporte com relação às áreas de vivência. Nós temos aí, por exemplo, a questão das distâncias para percorrer, para encontrar, por exemplo, um sanitário. O colaborador ele não pode percorrer mais de 150 metros do posto de trabalho para ir no banheiro, por exemplo. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma atividade, ela quer ir no banheiro, ela tem que percorrer uma distância muito grande. Ou às vezes nem tem um sanitário. Se a empresa não tem um sanitário, ele tem que adotar ali, por exemplo, um banheiro químico, né? Questão da água potável, uns 100 metros no máximo, quando se fala de distância horizontal, e 15 metros no máximo na vertical. Às vezes a pessoa tem que subir escada para beber água. Então tem que respeitar essa questão de sanitários, de água potável. Isso faz com que, no início da obra, a empresa já inicia dando uma condição de área de vivência que vai dar um conforto melhor para as pessoas que vão realizar essa atividade. E também a questão da higiene. Isso tem que ser feito quando? Antes de iniciar a obra. Às vezes, a empresa inicia a obra, o que vai ter ali? Vai ter o pedreiro, o servente, o carpinteiro, e não tem mais nada. Só tem o terreno, não tem uma área de vivência. E isso é feito posterior à execução da obra. Isso é um erro muito grave. Então, a segurança do trabalho tem que ser envolvida antes para já colocar isso dentro do projeto com relação às áreas de vivência. Então, por exemplo, quais são as proporções aí que a gente pode citar? Para cada grupo de 20 trabalhadores, nós temos que ter um sanitário. Se tiver um alojamento que as pessoas têm que tomar banho ali, por exemplo, para cada 10 trabalhadores, um chuveiro. Para cada 25 trabalhadores, um bebedouro. Isso justamente para quê? É um cálculo que é feito para, de acordo com o número de trabalhadores,
eu vou ter ali uma estrutura mínima básica para ele tomar água, para ele usar o banheiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, de frente de trabalho, eu tenho que ter um banheiro químico com descarga e isolamento. Quando é um local que eu não tenho ali uma área de vivência, uma frente de trabalho, onde a área de vivência está mais isolada, eu tenho que ter um banheiro químico. Eu tenho que ter, por exemplo, um local para refeição protegido contra intempéries, ou seja, um local adequado para a pessoa, né, fazer a sua refeição. Boa noite, Yanibel, seja bem-vindo também. Então, a higienização diária obrigatória, local para a pessoa lavar as mãos. Eu tenho que ter um convênio com estabelecimento próximos, né, permitido para a pessoa estar fazendo aí as suas necessidades que ela precisar durante as suas atividades. Uma conformidade que a gente fala que é essencial, todas as áreas de vivência, elas devem ser mantidas em perfeito estado de conservação. Ou seja, a questão de higiene, de limpeza, tem que ser mantido. Às vezes a empresa fornece área de vivência com todos os requisitos, com sanitários, com vestiário, com alojamento, mas não mantém uma pessoa para fazer a limpeza. É lógico que é importante envolver as pessoas que estão fazendo a atividade, para que de fato elas possam colaborar com a manutenção da limpeza, implementar o 5S, por exemplo, conservação, ordenação, limpeza, é importante, mas tem que ter uma pessoa para limpar o banheiro, limpar os locais onde as pessoas vão fazer refeição, tem que ter um profissional para garantir a higiene e a limpeza ou até mesmo a questão da conservação. Pode até terceirizar esse trabalho, não tem problema nenhum, mas a empresa tem que garantir que esse local vai estar conservado, vai estar limpo. Então, o não cumprimento desse tipo de exigência que nós estamos citando aqui resulta em não conformidade com relação à NR18 e pode gerar penalidades, multas. E quando a gente fala de penalidades, a gente vai estar fazendo ainda também uma live sobre a NR28, que é a NR que tem uma tabela de valores aí, que as empresas podem ser autuadas de acordo com cada descumprimento que ela tiver. Uma questão muito importante também dentro da NR18 é com relação às instalações elétricas, para prevenir a questão do choque elétrico e arcos. Então, o atendimento integral à NR10, ou seja, a NR18 ela puxa essa questão do atendimento integral à NR10. Proteção obrigatória, a proteção, por exemplo, de partes vivas, painéis. Às vezes é muito comum em início de obra se fazer muita gambiarra com relação à instalação elétrica. Tem que ter ali o dispositivo diferencial residual e também o aterramento obrigatório em todas as instalações, ou seja, tem que ter um projeto elétrico das instalações elétricas da obra. Com relação a condutores elétricos, por exemplo, protegidos contra impactos e também umidade, tem que ter a questão da isolação reforçada para equipamentos móveis e portáteis, ou seja, a própria extensão, o cabeamento tem que ter um duplo isolamento. O Edmar está comentando aí, né, NR28, fiscalização e penalidade, justamente a NR que o fiscal do Ministério do Trabalho anda com ela debaixo do braço. Com relação, por exemplo, aos quadros de distribuição, ele tem que estar identificado, ele tem que estar sinalizado, com acesso ali desobstruído e a proibição de guarda de materiais no interior. Painel de distribuição, geralmente é um painel que vai ter ali quando inicia a obra, então ele tem que estar sinalizado, falando que é proibido a abertura por pessoas não autorizadas, com o símbolo de voltagem dele, da tensão, e de fato as pessoas têm que receber um treinamento, uma integração, que não pode guardar nada no interior de painéis. É muito comum chegar em obras e ver alimentos guardados ali dentro, objetos guardados dentro de painéis elétricos. Isso não pode acontecer. E também, quando se fala de NR10, de instalações elétricas dentro da construção civil, a questão da inspeção periódica, a questão das medições elétricas obrigatórias com os laudos emitidos por profissional habilitado. Então, se eu tenho um aterramento, se eu tenho um sistema de proteção de descarga atmosférica, eu tenho que ter a medição daquele aterramento. Então, apenas trabalhadores autorizados, conforme a NR10, podem realizar serviços elétricos. Isso, de fato, como o Edmauro está comentando aqui, NR26, sinalização de segurança, justamente. Eu tenho que ter esses painéis sinalizados. Dentro desses painéis, eu tenho que deixar que é obrigatório ali, por exemplo, a questão da
identificação, a sinalização de segurança dentro aí da NR10. Né? A NR18 preconiza o atendimento à NR10 com relação às instalações elétricas. A Rosane falou que fez a NR20, tem alguma vantagem para a aposentadoria? Ué, Rosane, eu não entendi o contexto da sua pergunta. Fez a NR20 e se tem alguma vantagem para a aposentadoria. Você, na área de segurança do trabalho, depois você comenta para a gente, dá mais detalhes dessa pergunta. Talvez você está falando com relação à questão da periculosidade. Aí quem tem a exposição à periculosidade ou insalubridade tem que verificar, porque a aposentadoria especial é diferente. Às vezes a pessoa tem exposição à insalubridade, mas não tem direito à aposentadoria especial. Tá? Pelo que eu entendi, é essa pergunta que você fez. Então, a NR20, o custo de NR20 não tem nada a ver com a questão de você ter alguma vantagem para a aposentadoria. A exposição a determinados agentes, sim, pode caracterizar, ok? Uma questão também que o pessoal está perguntando aqui, dentro da construção civil, a questão do trabalho em altura. Trabalho em altura, na NR18, a gente sempre fala, a NR18, antes de ter a NR35, que trata de trabalho em altura, a NR18 era utilizada como base, tá? Com relação a trabalho em altura. O trabalho em altura dentro da construção civil, ele tem uma prioridade máxima. Ou seja, quando nós falamos da terceira maior causa de acidentes no mundo, trabalho em altura, a atividade em altura só perde para acidente automobilístico e homicídio. Então é o terceiro que mais mata no mundo. Então quando se fala de guarda-corpo, de rodapé, de plataformas de proteção, de andaimes, de escadas, redes de segurança, é muito importante isso dentro da construção civil. Quando eu passo elevo o nível de trabalho, né, se eu estou trabalhando no solo, é uma coisa. Quando eu passo a trabalhar com diferença de nível, tem que ter essas questões de proteção coletiva muito bem projetadas. A questão do treinamento específico para realizar a atividade, treinamento da NR35, as pessoas têm que receber o treinamento, as pessoas têm que, de fato... Boa noite, Ana, Paula, seja bem-vinda também, Elza Soares, Viviane, Josi. Pessoal, bem-vindo à nossa live de hoje, dia 4 de... Hoje é dia 5 de janeiro de 2026, eu estava olhando o calendário do ano passado. Agradecer a presença de todos aí, pessoal que quiser mandar as perguntas, a gente vai falar da NR18 e da NR19 hoje, podem ficar à vontade. Reforçando aqui, pessoal que está chegando agora, nós temos um canal no YouTube, que é o Márcio Guadalupe. Quem quiser receber conteúdos aí, pode ficar à vontade de entrar no nosso canal e seguir a gente lá. Diariamente a gente posta conteúdos novos, treinamentos aí de todas as NRs, ok? Então, essa questão da conformidade da NR35 dentro da NR18 é muito importante. Do sistema de proteção contra quedas também, dos projetos relacionados aos andaimes, é fundamental o profissional de segurança do trabalho dominar essas ferramentas. A Ana Paula falou que estava estudando mais cedo por lá no canal do YouTube. Olha que bacana. Conforme a Ana Paula falou, nós temos esse canal no YouTube. Quem tiver interesse, pode seguir lá, que todo dia tem conteúdo novo, ok? Obrigado, Ana Paula. Falou que está todo dia vendo os conteúdos lá. A gente está à disposição de vocês aí. Quando nós falamos de uso seguro de máquinas e ferramentas, dentro da NR18, quem realiza atividade operacional, com certeza tem ferramentas, máquinas dentro da construção civil. Ferramentas manuais, chaves, pá, enxada, outras ferramentas portáteis também, que é muito comum, lixadeira, esmerilhadeira, betoneiras, serra circular. Então, quando se fala dessas máquinas e ferramentas, é importante a questão das proteções. E é fundamental a gente falar da condição, né, da condição de risco e também do comportamento. E essas máquinas e equipamentos, elas têm algumas proteções que são obrigatórias, seguindo ali o que preconiza a NR12 também. Então, proteções fixas nos pontos de transmissão de força, tem que prestar muita atenção, porque é muito comum
tem muita máquina sem nenhum tipo de proteção, né? As proteções móveis, nas partes móveis perigosas. Então, o colaborador, às vezes, ele vai utilizar uma serra circular sem proteção nenhuma. Isso gera muitos acidentes, principalmente com os membros superiores, ou seja, mãos, dedos, braços. Acontece muito acidente dentro da construção civil também. A questão dos dispositivos de parada de emergência é obrigatório em toda máquina e equipamento estacionário, ou seja, uma serra circular, por exemplo, que é muito utilizado por carpinteiros aí hoje dentro da construção civil, tem que ter um botão de emergência dentro dessa máquina. Proteção contra projeção de materiais também tem que ser verificado. Algumas ferramentas elétricas, né? A questão do duplo isolamento, a questão da conexão via plug e tomada. Dentro da construção civil é muito comum extensões, às vezes até ferramentas elétricas, sem o plug ali, né? Só com aqueles fios ali que a pessoa coloca, pode tomar um choque e sofrer um acidente. Inspeção visual antes do uso. É importante você que é profissional de segurança cobrar que os operadores ali, de forma geral, façam as inspeções de máquinas, equipamentos, ferramentas manuais. A questão de proteção contra impacto, umidade, ou seja, o colaborador saber onde que ele vai fazer a guarda para manter esse equipamento em bom estado de conservação. E aí vai entrar a questão de, quando se fala de máquinas e equipamentos também, a manutenção e inspeção, a manutenção periódica, que é obrigatória, a inspeção regular dessas máquinas antes do uso e também, se a empresa tem ali um almoxarife, um almoxarifado, ele tem que verificar essas ferramentas. Uma das boas práticas que muitas empresas adotam é ter um almoxarifado onde toda a ferramenta que vai ser utilizada, ela é retirada nesse almoxarifado e no final ela é devolvida também. E o próprio almoxarife é o encarregado de fazer essa inspeção e entregar em bom estado. E quem também utiliza tem que entregar esse equipamento em bom estado de conservação. Aí tem que ter o registro de manutenção atualizado. Isso é cobrado em fiscalizações, em auditorias também. Como é que você controla a manutenção desse tipo de máquinas e equipamentos? A retirada de serviço se não atender os requisitos. Ou seja, eletricistas dentro da construção civil também, eles têm as ferramentas manuais que tem que ter o isolamento e de fato, essas ferramentas elas têm que ter um isolamento porque o eletricista ele trabalha com energia. Se não tiver esse isolamento, ele pode ali sofrer um choque. Então, além desse isolamento, tem que ter as inspeções e também os testes anuais por uma empresa ali que tenha, né, toda a questão do certificado, de calibração, credenciamento, para fazer esse tipo de trabalho. E quando nós falamos de máquinas e equipamentos, nós citamos aqui o que tem que ter de proteção, o que tem que ter de condição para o trabalhador. Agora, a gente vai falar daqui a pouco da questão da operação segura, do comportamento, que é o que causa mais acidentes. E a gente não pode deixar claro esse treinamento envolvendo a parte comportamental para os colaboradores. O Edmauro está falando aqui que a NR6 é muito importante na área de construção porque tem muita etapa. Está falando dos equipamentos de proteção individual. O que o Edmauro está falando, e o comentário dele é importante, é que quando muda muito de etapa, o que acontece? Às vezes eu vou começar uma obra a nível de solo. Então eu não vou ter atividade de altura, só a nível de solo. Fundação, piso, contrapiso, certo? Terraplenagem. E aí, dentro dessa etapa, não tem trabalho em altura. Então, quais EPIs básicos nessa etapa? É o capacete, óculos, luva, botina. Então, de fato, protetores, né, que a pessoa vai utilizar, o protetor auditivo. E aí, o que acontece? Muda a etapa da obra, o cara vai subir. Já tem que ter a questão do cinto de segurança. É isso que o Edmauro está querendo dizer. Então, isso é importante, essa atualização das etapas, justamente porque quando tem essas mudanças, eu tenho que verificar também o quadro de EPI versus função e fazer essa modificação, ok? A Agnes acabou de mandar uma boa noite também, seja bem-vinda, obrigado pelo presente que você enviou aí. O Marcos Antônio também, boa noite, seja bem-vindo. Então, quando nós falamos, por exemplo, da questão da operação segura, nós temos que garantir que somente trabalhadores qualificados realizem sua atividade.
Quando uma pessoa vai iniciar uma atividade dentro da construção civil, primeiro, ela tem que ter ali um treinamento de NR18, é o básico, junto com a integração de segurança, onde ele vai receber NR18, ele vai receber NR6, ele vai receber o treinamento de NR12, se for subir em altura, vai receber o treinamento de NR35, que são os treinamentos específicos obrigatórios. A questão também da autorização para operação de alguma máquina, equipamento, tem que ter isso, tem que ter essa gestão, para que ele use também os equipamentos de proteção individual de forma correta. Boa noite, Ícaro, seja bem-vindo, Marcos Antônio. O Marcos Antônio está falando que mandou um boa tarde, porque ele mora em Manaus e lá ainda é dia. Não, tranquilo, sem problemas. Agradecer pela audiência aí, as pessoas que estão participando. O pessoal que quiser mandar perguntas aí, pode ficar à vontade. Estamos falando da NR18, que é a segurança dentro da construção civil, e estávamos falando justamente da questão dos treinamentos. O que é importante o profissional de segurança fazer, que eu vejo que muitos não fazem, quando se fala de treinamentos dentro da construção civil, NR18? Ter uma matriz de treinamento. Essa matriz de treinamento é que vai dar a diretriz de qual treinamento que cada função deve fazer dentro da obra, tá? Isso é muito importante, porque você consegue, de fato, já fazer um planejamento de todos os treinamentos. Antes da pessoa começar a trabalhar, ela já faz todos os treinamentos. Tem uma pessoa aqui, o PRV, depois você coloca seu nome aí, para a gente falar seu nome, o PRV, está perguntando se os pedreiros e ajudantes de pedreiro precisam usar luvas o dia todo. Veja bem, o equipamento de proteção individual, ele é uma medida de controle mitigatória, não é uma medida de controle preventiva. Quando se fala de usar luva, por exemplo, é dependendo da atividade que ele vai realizar, certo? Então, por exemplo, se ele vai trabalhar fazendo massa, ele tem que estar utilizando ali uma luva de nitrílico, uma luva impermeável. Se ele vai, por exemplo, fazer uma atividade onde ele vai trabalhar com ferragem, a parte de estrutura, né, de construção, onde ele vai virar ferro ali, onde ele vai trabalhar com equipamentos perfuro-cortantes, ele tem que utilizar uma luva de raspa ou de vaqueta. Só que a luva ele vai usar no momento que ele está fazendo essa atividade. Então, assim, porque quando você faz a pergunta de usar o dia todo, depende muito da dinâmica da obra. Tem momento que se ele está fazendo uma outra atividade que não envolve riscos com mãos, por exemplo, e dedos ali, ele não tem essa necessidade. Só que daí, eu falo da dinâmica da obra, por quê? Se a obra é uma obra com a dinâmica mais acelerada, por exemplo, ele tem que estar com a luva o tempo todo, por quê? Ele vai tirar a luva, ele vai tirar a luva para quê? Para beber água, para ir no banheiro. Mas se ele está trabalhando o tempo todo, não tem a necessidade de retirar a luva. Ele tem que estar com ela ali, por quê? A gente tem que garantir que ele não vai estar trabalhando sem a luva em um determinado momento que ele pode esquecer. Então, isso tem que ser algo que tem que ser verificado de acordo com a dinâmica da obra. Mas a resposta para a pergunta sua todas as vezes que ele estiver fazendo uma atividade onde ele tem exposição a riscos com mãos e dedos, que pode haver corte, que pode haver contato com produto químico, por exemplo, né? Ou até mesmo água, ele tem que estar utilizando as luvas. Tá? O Ademauro está falando que as escavações de construção civil, dependendo da fundação, entra para a NR33. Ele está perguntando, né? Então, Ademauro, isso é algo que... O que é a definição de espaço confinado? Espaço confinado é o local onde eu tenho meios de acessos ali dificultados, onde eu tenho, por exemplo, deficiência de oxigênio ou presença de gases tóxicos, ou até mesmo presença de gases inflamáveis. Então, para definir se aquele espaço ali é confinado, tem que ser feita uma avaliação técnica para caracterizar ou não se é um ambiente confinado. Ele tem que se enquadrar nesses requisitos que eu acabei de citar, ok? Mas pode ser enquadrado sim. Por exemplo,
atividades que é dentro da construção civil, que é atividades de galerias subterrâneas, aí, galerias de esgoto, espaço confinado. Eu tenho presenças ali de gases, eu tenho meios, acessos restritos para estar fazendo o acesso, então é caracterizado em NR33. O Leandro está falando que quando chegar a fiscalização, o técnico novato tem medo de ter alguma coisa fora do conforme. Quando acontece uma fiscalização, não só o técnico novato, mas qualquer pessoa ali da área de segurança tem uma preocupação. Porque nós sabemos que nem tudo vai estar conforme, às vezes, dentro da obra, dentro de uma atividade, dentro da empresa. E quando chegar a fiscalização, é importante manter a tranquilidade. Ter ali, por isso que é importante ter os documentos ali bem já separados, organizados, para apresentar, porque a parte documental é algo que vai ser cobrado, tá? Manter a calma, a tranquilidade, ter uma obra organizada, sinalizada, com os equipamentos de proteção individuais disponíveis para todos. Mas é normal, sim, ter o frio na barriga, principalmente quando chega uma fiscalização. E aí o que vai te deixar mais tranquilo é você estar com tudo sob controle, com todos os documentos. Uma coisa que deixa a gente muito preocupada é quando pede-se um documento, você não tem ou não sabe onde está. Por isso que você tem que ter o acesso facilitado para justamente saber manter a calma nesse momento. O P76, saudações marítimas. O rapaz está trabalhando embarcado aí no ramo offshore. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo à nossa live. William Eduardo está falando que tem tecnólogo em segurança do trabalho, mas não consegue serviço. Uma boa fazer o técnico. William, muitas pessoas perguntam essa questão aí do tecnólogo, e é algo que o que atrapalha o tecnólogo? Quando você só tem o tecnólogo. Dentro da NR4 não tem essa obrigação da empresa ter o tecnólogo. Tem o técnico, o engenheiro, o médico do trabalho, os técnicos de enfermagem, enfermeiro, dependendo do grau de risco e da quantidade de funcionários. Então, quando a pessoa tem um técnico de segurança e faz o tecnólogo, às vezes para ela a gestão de segurança é interessante, mas eu recomendo sim você fazer o técnico de segurança. Se você já fez o tecnólogo, você também pode, né, você já atuou na área, por exemplo, você pode tentar fazer um curso tem um curso por equivalência para você também, às vezes não precisar de estudar novamente ali, né, porque é muito parecido os conteúdos ali que você vai ver, certo? Depois você chama no direct que eu posso te dar algumas dicas aí para você resolver. Mas o técnico de segurança, a empresa obrigatória é ter, o tecnólogo não. Então por isso que eu recomendo você fazer o técnico de segurança do trabalho, ok? O Leandro, o tecnólogo é a maior furada. O Igor está falando, a NR4 não obriga a empresa a ter, fica mais difícil. É isso mesmo que o Igor falou, concordo plenamente com ele. Então, pessoal, em cima dessas questões, é importante, né? Quando se fala de máquinas, equipamentos, a NR12, ela também ela tem que ser lembrada, mesmo dentro da NR18, dentro da construção civil, e a segurança ela tem que ser compartilhada. A segurança em máquinas e equipamentos é responsabilidade de todos, né, da organização. A empresa tem que fornecer os equipamentos seguros, os profissionais de SST têm que fiscalizar, têm que conhecer de que tipo de proteção cada equipamento tem que ter, e os operadores usar corretamente, né, e a manutenção manter esse equipamento em perfeito estado de conservação. Então, a gente fala muito dessa questão da capacitação, que é o conhecimento de fato que cada pessoa tem, que vai salvar a vida dele ali, né? Pode salvar vidas. Por quê? Às vezes eu tenho máquinas, equipamentos, tenho linhas de vida, tenho toda a estrutura dentro da empresa, mas uma decisão errada pode levar a um acidente fatal. Então, dentro do treinamento admissional, né, o treinamento que é obrigatório para todos os trabalhadores que vão ingressar ali no canteiro de obra, antes de qualquer atividade. Então, a empresa tem que passar informações ali sobre
os riscos gerais do canteiro, medidas de prevenção específicas, com relação aos EPIs e EPCs. E esse treinamento tem que ser muito bem abordado para o funcionário, pro colaborador, ele saber também que ele é responsável pelos seus atos, porque hoje é muito comum se julgar a responsabilidade para as empresas. E a questão do conteúdo programático, tem um anexo 1 aí da NR18 que fala o que deve abordar, identificação dos riscos. Ou seja, o que eu vou passar nesse treinamento? Todos os riscos que eu já tenho dentro do inventário de risco do PGR tem que estar dentro desse treinamento. Além das medidas de prevenção, quais medidas de controle que a empresa tem, quais os procedimentos, como é que utiliza o EPI dentro das áreas, os equipamentos de proteção coletiva também. A questão de primeiros socorros básicos tem que estar dentro desse conteúdo programático. E aí também tem a questão do treinamento periódico, atualização dos conhecimentos, o reforço de boas práticas, os novos riscos que podem ter surgido de acordo com a etapa da obra, que tem que ser passado dentro aí desses treinamentos periódicos. E o público-alvo é todo mundo que vai participar da obra. Ou seja, isso vale tanto para a empresa que está fazendo a obra ou para um terceiro que ela for contratar. Ok? William, obrigado aí pela participação. O SWAT também, boa noite, seja bem-vindo. Então, essa capacitação dentro da NR18, dentro da construção civil, ela tem que ser vista como uma ferramenta estratégica para a empresa, né? Identificar os riscos previamente, utilizar corretamente e sempre buscar a questão do acidente zero dentro da empresa ou organização, porque a partir do momento que eu tenho pessoas treinadas, eu vou elevar o que? A cultura, para chegar no tal do zero acidente. A segurança, a gente tem que entender que ela não é um destino, é uma jornada contínua, e exige sempre, o profissional de segurança do trabalho, ele tem que, de fato, entender que é uma jornada, essa questão da cultura. Eu vejo muitas pessoas falando aqui que trabalham em empresas que têm uma cultura ali, que tem uma organização, chegam em outras que não tem nada. Isso é questão cultural, e o nosso papel é justamente levar aí, elevar a jornada, né, das empresas com relação à saúde e à segurança. O Ícaro está falando que nível superior, né, é só engenharia, é isso mesmo. Eu falei isso numa outra live, até o Ícaro perguntou sobre isso, com relação à questão de um curso após o técnico. É engenharia. O tecnólogo, eu não quero demonizar o tecnólogo, mas eu conheço muitas pessoas que fizeram esse curso e não tiveram objetividade nenhuma com a formação dele. Após a formação, com relação à carreira, não agregou muito. Pode acontecer, por exemplo, em empresas multinacionais que têm cargos de supervisão, de gestão, cargo de liderança, que não exigem engenharia, você como tecnólogo, talvez, pode sim fazer sentido. Por quê? Vamos supor que tem 5 técnicos lá disputando uma vaga de supervisor. Tem um engenheiro de segurança acima, que é o coordenador, e tem um supervisor abaixo, ou analista, por exemplo. Aí você, como tecnólogo, você vai ter um diferencial que aqueles técnicos de segurança não têm. Entendeu? Aí sim faz uma diferença. O tecnólogo é aquele cara que não quer fazer engenharia e faz um curso para ser um pouquinho melhor que o técnico de segurança. Mas, às vezes, dependendo da situação, não faz muito efeito. O Soares está perguntando quantos meses para terminar o técnico de segurança do trabalho. Isso aí depende muito da escola onde você vai estudar. Tem cursos aí online que é 1 ano. Tem, geralmente, os presenciais é no mínimo 1 ano e meio, a 2 anos, até 2 anos e meio. Aí você tem que pesquisar as escolas à distância que vai te formar o período, mas é importante verificar se essa escola, o curso dela é reconhecido pelo MEC, para você depois conseguir fazer o seu registro junto ao Ministério do Trabalho. Então é muito importante esses cursos online aí, verificar a validade dele com relação aos órgãos aí que têm o poder de classificar eles ali e também credenciar junto ao Ministério do Trabalho para você ter o seu registro. O Ademauro está falando que o dele vai ser 18 meses, é isso aí, 1 ano e meio.
O Ícaro está perguntando que está querendo fazer um bombeiro civil, valoriza muito o TST? Com certeza. Por que o bombeiro civil valoriza? E aproveitando, Ícaro, a sua pergunta, aqui na matriz, na nossa empresa, nós temos esse curso de bombeiro civil, nós somos aí credenciados pelo Corpo de Bombeiro para dar esse curso de formação de bombeiro civil, que é um curso aí de 140 horas, né, quase que um curso técnico. Esse curso, você pode atuar em eventos temporários também. Além de valorizar na área, você também tem a oportunidade de ter uma renda extra, trabalhando em eventos como carnaval, rodeios, shows. Tá? Então, esse curso aí de bombeiro civil é bacana, sim, e valoriza muito o profissional de segurança do trabalho. Então, quando se fala, né, voltando aqui para a NR18, a questão do comprometimento do profissional de segurança para garantir a questão da organização, da gestão, a implementação do PGR é muito importante, a capacitação, os treinamentos e também a adequação imediata para a redução dos índices de acidentes. Então, a gente fecha esse conteúdo da NR18 aqui nesse momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, que a gente está à disposição para estar respondendo vocês. O Ícaro está perguntando se o curso de bombeiro civil é EAD. Sim, a parte teórica, a gente tem uma plataforma, é 100% online. E aí tem que fazer o prático, né? Tem que vir fazer o prático, a parte de combate a incêndio, primeiros socorros, o APH, tem que fazer uma parte prática, ok? Vamos falar um pouquinho agora da NR19, explosivos. Quando se fala de explosivos, né, o público de engenheiros, técnicos, os blasters da vida, é importante essa NR, porque a NR19, de fato, ela trata principalmente com relação às empresas que vão ter que fazer a utilização de explosivos. Tá? Então a gente vai estar falando disso a partir de agora. O Edmauro falou que está fazendo faz 12 meses. Não sei se ele está falando que está fazendo bombeiro civil, que faz 12 meses que ele está fazendo bombeiro civil. É isso que eu entendi. Boa noite, Douglas. A Agnes está perguntando qual localização do treinamento prático em Lavras, sul de Minas Gerais, que a gente faz. Treinamento prático, nós temos um centro de treinamento que fazemos esse treinamento prático aí de bombeiro civil. O que de fato é um explosivo, gente? A definição. É um material ou uma substância que, quando iniciada, sofre decomposição muito rápido em produtos que são mais estáveis, com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão, e vai, né, ser utilizado para explosão. Então, dentro da fabricação e manuseio de explosivos, é importante essa NR19, no armazenamento e transporte, e também toda empresa que faz o uso de explosivos, ela tem que ter ali uma integração com as normas do Exército, tem que ter essa liberação. Então, muito comum dentro da mineração, os explosivos para serem utilizados nas detonações das rochas aí minerais. Então, é importante quando se fala de explosivos a questão da gestão de riscos, né, dentro do PGR e também dentro do plano de segurança que é apresentado aí para o Exército. Então, quando se fala da NR1, por exemplo, dentro do inventário de risco vai ter essa questão dos explosivos, ou seja, um mapa de processo de como que é feita as tarefas com o uso de explosivos. Muitas empresas, hoje, para evitar dor de cabeça e também até ter uma segurança maior, preferem terceirizar. Não fazem esse transporte, manuseio de explosivo. Terceiriza. Eu tenho uma mineradora, onde vai uma empresa lá e faz todo esse trabalho. Já leva o explosivo no dia e não tem que ter um paiol, por exemplo. Quando eu tenho, por exemplo, que armazenar esses explosivos, eu tenho que ter um paiol de explosivo e outro de acessórios, numa área isolada dentro ali da mineração. Isso, para a empresa, é algo que demanda investimento, demanda monitoramento e também o risco aumenta quando eu tenho isso lá dentro da organização. Acontece, né, até hoje, muitos assaltos de pessoas que vão, por exemplo, assaltar caixas eletrônicos
vão fazer uma detonação para retirar o dinheiro ali, e aí vão dentro dessas mineradoras e fazem aí o assalto para roubar os explosivos. Então, por isso que é importante, né, quando a gente fala do foco técnico com relação a essa gestão de explosivos, a identificação dos perigos com relação, né, análises detalhadas das fontes de ignição, calor e também atrito que possa comprometer a estabilidade dos materiais explosivos. Por isso a importância do armazenamento separado, tanto do explosivo quanto dos acessórios. As medidas de prevenção também, a implementação, por exemplo, de barreiras físicas, sistemas de monitoramento e produtos de segurança rigorosos que são utilizados dentro aí das mineradoras ou qualquer empresa que armazena explosivo. E também eu tenho que ter um controle mitigatório. Eu tenho que ter um plano de emergência, né, que vai conter ali procedimentos claros para evacuação, por exemplo, da área, para também a questão do combate a incêndio, primeiros socorros, em caso de incidentes com esses explosivos. Alguns requisitos, quando se fala de explosivos, né, os requisitos, por exemplo, de fabricação, tem que ter uma autorização obrigatória do Exército Brasileiro que faz essa gestão. Ou seja, por que tem que ter o Exército no meio? Se eu tenho uma empresa que vai fabricar explosivo, eu tenho que ter uma segurança nacional que vai fazer esse monitoramento, de fato, para saber o que está se produzindo, a quantidade, o volume. E esse monitoramento, ele é permanente, né? Áreas perigosas, elas devem possuir ali sistemas de monitoramento eletrônico ininterrupto conforme as normas técnicas que vão ser seguidas. A questão da infraestrutura incombustível, ou seja, paredes, tetos de material incombustível, pisos também antiestáticos. A questão da energia estática, ela pode ali de fato acionar esses explosivos, e tem que ter também a questão do aterramento rigoroso de todos os equipamentos elétricos ali que vão ser utilizados. Isolamento de áreas, por exemplo, separação física obrigatória, né, em locais de fabricação, armazenagem e administração, por meio ali de cercas de distanciamento. Essa questão, de fato, dentro das empresas já vai ter, tem que apresentar primeiro um projeto e tem que ser aprovado ali pelo Exército para ela poder fazer essa questão da fabricação. Existem também algumas regras de ouro no manuseio que a gente tem que citar, né? A proibição crítica quando se está manuseando um explosivo. É proibido, com relação a ferramentas, utilizar ferramentas ou até mesmo utensílios que possa gerar ali centelhas, né, ou calor por atrito. Por isso que é proibido você, por exemplo, armazenar os explosivos com acessórios. Quando vai se fazer, por exemplo, uma detonação dentro de uma mineradora, você precisa dos explosivos e dos acessórios, né? E tem todo ali um projeto de fazer aquele procedimento para fazer a detonação. O Admauro está falando que o anexo 3 e anexo 19 explica bem sobre o armazenamento e sobre o transporte. Sim, justamente. Por isso que quem vai trabalhar com explosivo tem que entender bem da NR19 e com relação como que é feito isso. E além disso, né, Edmauro, tem que ter um plano de segurança apresentado para o Exército Brasileiro para ser aprovado. Com relação a algumas proibições também de vestuário, com relação a manuseio de explosivos, é proibido, por exemplo, o uso de calçados cravejados com prego ou peças metálicas externas. Então tem que ser algo muito rigoroso, ou seja, qualquer tipo de atrito que possa ter ali em contato com o explosivo, eu posso ter uma detonação. Fogo e calor. É terminantemente proibido, por exemplo, fumar ou praticar qualquer ato que produza fogo ou centelha nesses locais que tem armazenamento ou até mesmo no manuseio. A limitação de tempo, manter apenas a quantidade mínima ali de matéria-prima para no máximo 4 horas de trabalho, ou seja, eu não posso ter um volume grande de explosivos ali dentro de um período de 4 horas, então eu já vou ter ali o volume que eu vou utilizar dentro daquelas 4 horas. Eu não tenho que ter mais do que eu vou usar dentro de 4 horas, justamente para ter ali uma regra mais
de forma que a gente vai conseguir ter um monitoramento mais adequado com relação ao volume. O Bruno Silva está perguntando como funciona a gestão de recursos humanos no curso de técnico de segurança. Gestão de recursos humanos no curso de técnico de segurança. Veja bem, para responder essa pergunta sua, nós temos que avaliar a seguinte questão. Quando nós falamos de recursos humanos, dentro das empresas tem o departamento de RH, né, que vai ter o DP, que vai ter as pessoas que vão fazer as entrevistas, as pessoas que vão dar os benefícios para os colaboradores, folha de pagamento. Isso tudo envolve recursos humanos, ou seja, tudo que eu tenho de recursos para as pessoas humanas que estão dentro da empresa. Então, o que é importante? É importante, de fato, o pessoal falou que está travando, peraí, deixa eu melhorar a internet aqui. De fato, quando se fala de recursos humanos, Bruno, vai trabalhar diretamente com a segurança do trabalho, é um suporte dentro da empresa, tá? O RH. Agora, dentro do curso técnico, pode ter alguma matéria de recursos humanos. Por quê? Quando você trabalha numa empresa pequena, às vezes você vai ajudar muito nessa questão de RH, porque não tem gente o suficiente para ajudar, para montar, por exemplo, um cronograma de treinamentos. Quando você tem recursos humanos dentro de uma empresa grande, ele vai te ajudar, por exemplo, na questão da semana interna de prevenção de acidentes, na questão dos treinamentos, o RH, às vezes, você vai dar diretriz para o RH de quais treinamentos que precisa de acordo com a sua matriz de treinamentos. Então, isso tudo varia do tamanho da empresa, tá? Mas voltando aqui, mas podem ir mandando as perguntas que a gente vai respondendo, tá, gente? Vou só terminar essa questão da NR19 para cumprir aqui o combinado. O armazenamento seguro, por exemplo, o paiol para armazenar os explosivos, né? A construção técnica, o uso de materiais incombustíveis e mal condutores de calor, paredes duplas em alvenaria ou concreto. A infraestrutura, eu tenho que fazer esse paiol em terreno firme, seco, salvo de inundações, com ventilação apropriada para evitar acúmulo de gás ou calor. A questão da segurança ativa, tem que ter um monitoramento eletrônico permanente e também a sinalização externa, visando a adequação às normas aí do Exército. O Exército ele tem que aprovar esse armazenamento, esse paiol, tá? Então, ele já tem ali um projeto que ele vai te fornecer como você vai construir, tá? Então, tem vários exemplos de instalação e armazenamento de paiol, ok? A Sam está falando aqui que ela é técnica de enfermagem e quer muito trabalhar embarcada. RH também, mas a paixão é enfermagem. Nós vamos fazer nesse mês de janeiro, no final de janeiro, uma live, Sam, com um especialista em offshore. E ele vai poder dar todos os detalhes de como você faz para ter uma oportunidade dentro dessa área que é muito requisitada. O Bruno Silva está querendo fazer o curso técnico de segurança, pelo que eu entendi. Bacana. Pode mandar suas perguntas, Bruno, pode mandar suas perguntas. É interessante as perguntas. E você falou a questão de recursos humanos e segurança do trabalho. Não sei se você já é da área de recursos humanos, mas a pessoa que trabalha com isso, com recursos humanos, por exemplo, dentro da segurança do trabalho, ela tem vai ter um ganho muito grande quando você é da área de RH e vai trabalhar com segurança depois. Por quê? Segurança é gostar de pessoas, tá? E recursos humanos é isso também. Então, e também a questão administrativa, a questão de sistema, de softwares que são muito parecidos. RH e segurança do trabalho trabalham juntos. Tá? Então, se você é de RH, com certeza você já teve contato com algum profissional de segurança para ajudar, ou ele te ajudar em alguma situação. Então, faz todo sentido essa relação. Boa noite, Moisés. Seja bem-vindo. Moisés Medeiros. Fernando Monteiro também. Boa noite. Seja bem-vindo. A questão voltando aqui na NR19, né, a organização do depósito, empilhamento, tem que ter o afastamento das paredes. A questão da circulação também, né, espaçamento obrigatório para permitir a movimentação e a expensão. E também a questão da incompatibilidade.
seguir rigorosamente o anexo 3 para a segregação de diferentes tipos de explosivo. Então, o anexo 3 da NR19 também deixa bem clara essa questão da incompatibilidade, tem que ter uma tabela de compatibilidade, respeitar essa incompatibilidade também. Uma questão muito importante quando se fala de explosivos é no transporte. O transporte em movimento. O veículo tem que ser um veículo tipo baú, né? O transporte ele deve ser realizado em veículo de carroceria fechada ou container, para garantir ali a proteção total da carga. Tem que ser rastreado esse transporte, monitoramento em tempo real e comunicação eficaz com a central ali de operações durante todo o trajeto. Por quê? Para prevenir o risco, você tem explosivos ali sendo transportados, lógico que tem os batedouros e tudo mais, e esse monitoramento, porque questão de para onde está levando aquele explosivo, tem toda ali já uma direção, né, um GPS que vai estar fazendo esse monitoramento. O botão de pânico também é um dispositivo de segurança que o motorista pode acionar imediatamente em caso de emergência ou interferência externa, um sequestro, por exemplo. Bandidos às vezes podem querer sequestrar aquele explosivo para detonar um banco, um caixa de banco, é muito comum acontecer isso. E a questão da sinalização. Tem ali os rótulos de riscos e painéis de segurança afixados em locais visíveis ali conforme as normas da ANTT, para mostrar que aquilo é um produto perigoso, ok? Tem a supervisão no embarque e desembarque por trabalhador capacitado, o horário, né, a operação preferencialmente durante o dia, e a proteção contra umidade e incidência direta de raios solares. Tá? O Bruno está falando que se eu posso tirar a minha dúvida sobre ergonomia, pode mandar. A gente está falando sobre NR19, gente, mas nós falamos ontem sobre NR16, 17, mas pode mandar sua pergunta aqui com relação a qualquer assunto, ok? Não tem problema nenhum. O Moisés está falando que é Tec Segurança, trabalho, conteúdo bacana. Obrigado, Moisés. Obrigado pela participação em nossa live também. O nosso amigo sou eu. Boa tarde, meu amigo. O NR17. O sou eu mandou para o Bruno sobre a NR17 aí uma arroba também. Mas podem mandar todas as perguntas. Lembrando, pessoal que está assistindo aí, nós temos um canal no YouTube, Márcio Guadalupe, temos todas as NRs lá. Ok? Show de bola essa participação do pessoal aí que está mandando as perguntas, os comentários, as interações. É importante lives como essa, né? Que vocês conseguem interagir entre vocês também. Fazer o network, que é importante para o posicionamento dentro da área de segurança. Tá? O Bruno viu a matéria sobre ergonomia. Muito bacana. Quando nós falamos, por exemplo, dos explosivos, a proibição no transporte é segregação obrigatória, ou seja, munições, pólvoras, explosivos e acessórios, eles devem ser transportados separadamente para evitar risco de iniciação acidental. Então, no manuseio, é terminantemente ali proibido bater, arrastar, rolar ou jogar recipientes explosivos. Os iniciadores, por exemplo, só podem ir no mesmo veículo se estiverem em caixas de segurança, que são blindadas aí com revestimentos internos de madeira. E também a questão das fontes de ignição. Proibido o uso, por exemplo, de fósforos, isqueiros, ou até mesmo ferramentas que produzem chamas em locais de carga e descarga. Então, isso está dentro da NR19, essa questão do transporte segregado. Tudo isso, gente, quando nós falamos de explosivos, às vezes muitas pessoas aqui não vão trabalhar com esse tema, mas é importante para ter um compromisso com a vida, a segurança em primeiro lugar. Isso faz a gente evoluir, né, a cultura de segurança quando atende. Por exemplo, a NR19 não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso com a integridade de todos. O treinamento ele tem que ser contínuo. Quem vai manusear explosivo em mineradoras, por exemplo, tem que ter o curso de Blaster, que é um curso com a carga horária bem maior para a pessoa, de fato, saber fazer um plano de fogo, por exemplo. E cada colaborador ele tem que ter a sua responsabilidade com relação a esse tipo de material que é importante, é fundamental ter a segurança quando se fala da NR19 explosivos. Ok? Pessoal, estamos aí abertos para as dúvidas.
para as perguntas aí. Falamos aí da NR18, da NR19. O Bruno falou que queria mandar algumas perguntas aí da NR17. Pode ficar à vontade. A Vanessa Adriana, que acabou de entrar, boa noite. Seja bem-vinda aí, Vanessa, à nossa live. Estamos à sua disposição também para estar falando sobre esse tema ou qualquer outro assunto aí que vocês acharem pertinentes debater. A gente está fazendo lives aí todos os dias. O objetivo é estar falando de todas as NRs aí. Depois a gente vai estar alterando os assuntos, mas nós já falamos até a NR19, amanhã a gente vai falar da NR20, NR21. 2 NRs por dia, para deixar todo mundo atualizado, todo mundo alinhado com as normas regulamentadoras. A ciência que adapta ao trabalho, ao ser humano, ajustando o ambiente, as ferramentas. Muito bem. A ciência que adapta o trabalho ao ser humano. É uma boa definição da NR17. E a NR17, ela traz consigo também os fatores psicossociais. É importante o profissional de segurança entender que quando se fala de segurança do trabalho, quando se fala de NR17, em todo local a gente vai ter a figura de uma pessoa trabalhando e algo que possa incomodar. Seja sentado numa cadeira, seja uma temperatura, seja um volume, um ruído que possa interferir, seja a questão da iluminação. Quando se fala de NR17, é importante entender que tudo que incomoda a pessoa no ambiente de trabalho vai estar relacionado à solução à NR17. Os postos de trabalho, tanto na área produtiva, dentro de uma mineração, dentro de uma área de logística, dentro de uma produção, dentro da construção civil, dentro da área administrativa, a NR17 ela é importante para adequar os postos de trabalho, para a questão do transporte e movimentação de cargas, para a questão da saúde mental, agora com os fatores psicossociais. Então, são muitas variáveis dentro da NR17. Isso, de fato, a NR17 ela tem ali, né, a análise ergonômica preliminar e a análise ergonômica da tarefa. E o ideal é um ergonomista fazer esse trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho pode fazer? Pode, se ele tiver proficiência, se ele tiver conhecimento. Mas o ergonomista, ele de fato, quando você quer fazer um trabalho mais aprofundado, ele vai te dar soluções mais eficazes, porque é a área dele. Nós, como engenheiros de segurança também, conseguimos chegar no ambiente de trabalho, de acordo com o NR17. Você vê, por exemplo, a questão de altura, de bancadas, a questão de revezamento. Às vezes a pessoa vai trabalhar numa área onde ela fica muito tempo em pé, ou até mesmo muito tempo sentado, aí você tem que ter alternância de postura. A questão da temperatura do ambiente, a questão da iluminação, do ruído. Ou seja, são muitas variáveis dentro da ergonomia. E aí, quando se fala, por exemplo, de saúde mental, quando se fala de psicossociais, aumenta mais ainda o leque. O colaborador, hoje, ele é muito visado quando ele está exposto a uma máquina sem proteção, a um ruído excessivo, a um produto químico ali, uma poeira, mas estava escondido esses fatores aí, psicossociais. E eles foram, hoje, a gente tem, a partir de maio de 2026, a obrigatoriedade de colocar dentro do programa de gerenciamento de risco esses fatores. Então, imagina o tanto de problema que vai aparecer nos ambientes de trabalho, nos levantamentos, nos inventários dos programas de gerenciamento de riscos. Ok? Sobre altura e ruído. Vamos lá. Vamos falar sobre ruído primeiro. Ruído. O ruído quando se fala, por exemplo, quando eu vou num ambiente onde tem máquinas, equipamentos, ele vai trazer aquele ruído que causa desconforto. E quando se fala de ruído, a gente mede ele em decibéis. A intensidade dele é medida em decibéis. E tem alguns aparelhos que a gente pode utilizar para fazer a medição desses ruídos.
Tem a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa. O que é a avaliação qualitativa? É quando você chega, Bruno, no ambiente e percebe que tem barulho. Imagina você chegar numa indústria de fabricação de componentes automotivos, tem um monte de máquina lá. Você percebe que tem um ruído acima do normal. Isso qualitativamente, apenas com uma inspeção visual. E aí o que você precisa fazer? Precisa de medir o ruído para ver qual que é a intensidade dele. O que você utiliza para medir esse ruído? Você vai utilizar um audiodosímetro ou até mesmo um decibelímetro. Hoje tem aparelhos de telefone que tem um aplicativo que mede, mas aquele aplicativo ali não tem uma validade, porque não é um instrumento de precisão. Então eu utilizo um decibelímetro, que dá um ruído instantâneo, para mim, né, ter a noção de quantos decibéis que tem, mas o correto é usar um audiodosímetro, que é um aparelho que eu vou colocar no operador que está trabalhando, e eu vou ter ali a média de ruído durante 8 horas de trabalho, por exemplo. Dentro do canal do YouTube eu tenho um vídeo mostrando como é que faz essa medição de ruído, utilizando lá um dosímetro da Criffer, por exemplo. Então, esse dosímetro aí, esse audiodosímetro, já vai me dar o histograma com as medições ali, com o ruído de minuto a minuto, e vai ter ali uma média no final. E aí, quando se fala de ruído, vamos falar da NR15. O ruído, quando um colaborador ele fica exposto a mais de 85 decibéis por um período de 8 horas diário, sem uma proteção, ele vai ter perda auditiva. Além da perda auditiva, ele vai ter impotência sexual, ele vai ter estresse, ansiedade, uma série de doenças que pode ocasionar quando ele tem essa exposição a ruído, acima de 85 por 8 horas. Então, quanto maior a intensidade, menos horas eu posso ficar exposto. Aí tem uma tabela dentro da NR15, o anexo 1 da NR15, você dá uma baixa lá e olha para você ver essa tabela que eu estou falando. Aí, o que a gente tem que fazer? O que as empresas têm que fazer? Esse 85 decibéis é o limite de tolerância. Só que eu tenho um nível de ação. Acima de 80 decibéis, eu já tenho que fornecer o protetor auditivo. Porque se ele está com 80, ele pode variar ali. Então, 80 decibéis eu já forneço protetor auditivo para todo mundo ali que tem essa exposição. E aí eu tenho que ter o programa de conservação auditiva, a pessoa ela tem que fazer audiometria, tá? Ela tem que fazer uma audiometria para fazer esse monitoramento, para ver se ela tem perda auditiva. Quando ela é admitida, se ela vai trabalhar num ambiente que ela tem exposição a ruído, ela tem que fazer essa audiometria. Aí, periodicamente também, ela tem que fazer essa audiometria. E quando ela sai da empresa também, para ver. O programa de conservação auditiva é justamente para, de fato, eu fazer esse trabalho de promoção da saúde e também, de fato, monitorar a saúde do trabalhador quanto à perda auditiva. Certo? Então, por exemplo, se eu faço audiometria num colaborador que entrou na empresa hoje, passou um ano, eu repeti essa audiometria e deu um resultado diferente, quer dizer que está tendo alguma falha. Ele teve alguma perda auditiva, por quê? Ele está usando o protetor auditivo, está sendo fornecido, vida útil desse protetor, está sendo inspecionado nas áreas. Então, é aí que começa o trabalho. Quando nós falamos, por exemplo, de altura, a norma não fala dessa questão de altura máxima, ela fala da altura mínima. Ou seja, acima de 2 metros, ou onde eu posso ter um risco de queda, tá? Com relação a até quando, toda atividade em altura, eu tenho que ter um plano de trabalho em altura. Ele tem que ser precedido de uma análise de risco. Então, com relação a essa questão da altura, tem que envolver as pessoas. Ou seja, se for uma altura muito elevada, quem que é o responsável para o andaime que vai ser utilizado? Se for um andaime fachadeiro, um andaime tubular, como é que vai ser? Quem que é o responsável? Ele tem que garantir que essa atividade vai ser realizada e ela vai ser feita com segurança através do seu projeto. As pessoas que vão subir, elas têm ali todo um preparo com relação, por exemplo, aos exames, com relação ao treinamento. Então, de fato, é um plano que tem que ser realizado através das análises preliminares de risco para a definição de como será esse acesso. Vai utilizar uma plataforma?
vai utilizar, por exemplo, uma escada, né? Lógico, se falar de escada plataforma, já são alturas aí relativamente menores em cima da sua pergunta. Mas, de fato, tem que ter um projeto técnico de quem que é o responsável técnico para a estrutura que vai ser utilizada para acessar determinada altura. Com relação ao trabalho em altura, se o trabalhador não tiver em dia o ASO, ele nem começa o seu trabalho, com certeza. É um dos requisitos a questão do ASO, a questão do treinamento também. E dentro do ASO, né, Edmauro, tem que ter lá que a pessoa está apta para trabalhar em altura, ou seja, tem que ter, além do exame clínico, alguns exames complementares, tá? O ASO é o atestado de saúde ocupacional. Todo colaborador, ele tem que ter esse atestado. E quais exames que o funcionário faz? É de acordo com os riscos. Por isso que a gente precisa do PGR e do PCMSO. O PGR define os riscos, a exposição a esses riscos. E o PCMSO, ele vai dar a diretriz de quais exames que o colaborador tem que fazer para estar dentro do atestado de saúde ocupacional. É basicamente isso. Então, por exemplo, quando o colaborador faz um exame e está lá definido que vai fazer atividade em altura, tem que estar dentro do AS dele apto para trabalhar em altura. O médico vai liberar ele em cima dos exames complementares, vai fazer o exame de eletrocardiograma, eletrocefalograma, glicemia, tem que fazer o teste de Romberg, que é um teste de equilíbrio, avaliação psicológica também, para ver se essa pessoa pode subir, de fato, em altura. Então, são os requisitos aí que vai estar dentro do atestado de saúde ocupacional daquele colaborador para ele estar apto para fazer aquela atividade. Além do ASO, Bruno, tem que ter o treinamento. Treinamento de trabalho em altura, treinamento teórico e prático. Essas são as diretrizes básicas para um colaborador estar apto para subir em altura. Tá? São alguns requisitos aí que ele deve ter, de fato, que cumprir. Ok? O atestado de saúde ocupacional, que é um documento que é emitido após a realização dos exames clínicos e complementares. Para atividade em altura tem que estar apto, né? Tem que estar a pessoa tem que estar apta para trabalhar em altura, tem que estar descrita no ASO. O médico vai avaliar o quê? Vai avaliar os treinamentos, os exames complementares, o exame clínico, a anamnese, o teste Romberg, que é um exame complementar para ver o equilíbrio do colaborador, os exames complementares que vão estar dentro do PCMSO, ou seja, o PCMSO vai dar a diretriz de quais exames cada função tem que fazer. E quando a pessoa sobe em altura, tem os exames complementares que ela tem que fazer dentro desse PCMSO. E o atestado de saúde ocupacional tem que estar de acordo com este PCMSO. Conseguiu compreender? É basicamente isso. Dá uma olhada no canal nosso do YouTube, tem o treinamento de NR35, pode acompanhar lá, tem muitos vídeos da NR35, onde a gente compartilha lá. Se você quiser fazer um treinamento de NR35 aí, com certificado, tudo, você pode entrar no nosso link aí você vai ter acesso também ao link para o treinamento com certificado no final da NR35. Sempre falo para o pessoal que no canal do YouTube tem muito material. No nosso link aqui também tem alguns cursos aí para você, profissional de segurança do trabalho, que quer desenvolver na área. Eu falei muito semana passada, algumas pessoas começaram a fazer e estão gostando, estamos tendo muito feedback positivo do curso de DDS sem medo. Tem medo de fazer um DDS? Comenta o porquê que tem medo. Ou quem está assistindo que já faz DDS, dê as suas dicas aí para quem que quer fazer um DDS que vai engajar as pessoas, que vai fazer com que as pessoas queiram participar, que não seja algo ali que as pessoas estão por obrigação. Tem medo, faz o nosso curso de DDS sem medo. Entra nesse link que eu falei, no mesmo link que tem lá as NRs, você vai ter ferramentas aí para fazer um DDS, desde como elaborar os temas, até a desinibição, para acabar com essa timidez que você acabou de falar. Técnicas de como você ficar mais tranquilo para fazer um DDS, técnicas de como você engajar, fazer as pessoas participarem ali do DDS, ser um DDS dinâmico, um DDS ativo, onde as pessoas vão
enxergar você ali como referência na área de segurança através de um DDS. Eu sempre falo aqui que o DDS é básico, mas é um básico que, se for bem feito, dá para o profissional de segurança ele conseguir alavancar a sua carreira dentro da empresa. Porque aquela pessoa que fala em público ali, consegue levar a informação de uma forma ativa para dentro das empresas, ela tem um diferencial, que é a comunicação, e ela tem um respeito, e ela cria uma autoridade como profissional de segurança do trabalho. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá nesse link que vai com certeza ser um curso para você, no início do ano aí, desenvolver na área a comunicação, desenvolver o conhecimento técnico para essa ferramenta que é muito importante, profissional de segurança do trabalho. É uma ferramenta básica, mas muito importante, porque eu conheço muitos profissionais de segurança do trabalho, têm anos de carreira, mas não têm coragem de fazer um DDS. É bom começar DDS com os riscos que tem na sua empresa, na sua área. Sim, com certeza. Eu sempre falo que para os temas do DDS é importante você pegar o seu PGR. Se você tem um inventário de riscos bem feito, se tem um mapa de processo bem feito, os perigos e riscos ali, as medidas de controle, o DDS, você vai usar essa ferramenta, que é o PGR. Pega os riscos do PGR e joga no DDS. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem uma atividade em altura, o que eu posso tratar no meu DDS? Eu vou falar, por exemplo, sobre as plataformas que eu utilizo para fazer atividade em altura, como andaimes, escadas. Falar de andaime já é um DDS, falar sobre andaime. Falar sobre escadas também é um DDS. Falar sobre cinto de segurança já é um DDS. Falar sobre o treinamento de NR35 é um DDS. Falar sobre a utilização dos EPIs de trabalho em altura de forma geral é um DDS. Falar sobre decisões, sobre, por exemplo, que a atividade em altura é a terceira maior causa de acidentes no mundo, é um tema para um DDS. Ou seja, você leva para dentro do DDS algo como estatísticas que vão causar um impacto ali nas decisões que as pessoas podem tomar no dia a dia. Importantíssimo. Quando você baseia o seu DDS em cima dos riscos que você tem dentro da obra, de fato as pessoas vão já ficarem mais engajadas dentro do seu DDS. Eu vejo muitos profissionais de segurança do trabalho, às vezes fazerem DDS de temas que eles baixam ali, aqueles arquivos na internet, e de fato nem prepara aquele material. Às vezes está falando de um risco que nem existe dentro daquela empresa, dentro daquela atividade, dentro daquela obra. Então, para ter engajamento, tem que ser o risco do dia. O DDS, eu vou tratar os riscos do dia, os riscos que tem no dia a dia dentro do meio ambiente, para que, de fato, as pessoas fiquem mais engajadas aí na hora que você for tratar esse tema dentro das empresas. Agradecer a presença de todos, gente. Até amanhã. Muito obrigado, um abraço.